Vamos ver agora a aula 8 do setor C. Nós já vimos a aula 7, que era a parte de equação do segundo grau. Na aula 8, a gente continua no mesmo assunto, só que agora com outro enfoque. Vamos lembrar o seguinte, nós vimos que uma equação de segundo grau, ela possui duas raízes, e que dependendo do discriminante delta, podiam ser duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais ou duas raízes não reais. E vimos que a fórmula resolutiva era menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pois bem, vou fazer uma brincadeira aqui com essa fórmula. Vocês concordam então que as duas raízes da equação vão ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a? Só pondo aqui do lado, vamos por aqui nesse cantinho, vou pôr a seguinte equação do segundo grau. X quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. E vou resolver o delta dessa equação, b quadrado 4, menos 4ac, mais 32, portanto, o delta é 36. As raízes, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2a. Eu vou ter aqui como raízes, menos 2 mais 6, 4, por 2, 2. Menos 2 com menos 6, menos 8 por 2, menos 4, conjunto, solução, 2 e menos 4. Aqui as raízes x1 e x2. Então, temos ali uma equação resolvida. Agora, vamos pegar essa daqui, que é totalmente literal. E olha o que eu vou fazer. Eu vou, em primeiro lugar, somar as duas raízes. Fazer x1 mais x2. Na hora que eu fizer isso, eu tenho que somar isto com isso. O denominador já é o mesmo. Vou pôr tudo sobre 2a. Vai ficar menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. O mais raiz de delta com menos raiz de delta vai embora. Eu vou ter que x1 mais x2 é menos 2b sobre 2a. Simplificando, x1 mais x2 menos b sobre a. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que multiplicando as duas, fazendo o produto x1 vezes x2. Ficaria menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Observa que no numerador eu tenho um produto notável, o produto da soma pela diferença. A gente sabe que dá o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, menos b elevado ao quadrado, b quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de delta elevado ao quadrado, vai dar o delta, que é b quadrado menos 4ac. Está aqui o delta. 2a vezes 2a, 4a quadrado. Vai ficar x1 vezes x2 igual, olha, b quadrado menos b quadrado mais 4ac por 4a quadrado. Aqui vai embora, 4 com 4 vai embora, esse a com esse quadrado, e eu chego que x1 vezes x2 é c sobre a. Esses dois resultados que eu obtive, x1 mais x2 menos b sobre a e x1 vezes x2 c sobre a, seria o quê? Se x1 e x2 são as duas raízes, seria a soma das duas raízes e o produto das duas raízes da equação do segundo grau na forma ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Agora, você reparou que tanto aqui como aqui, eu não fiz nenhuma ressalva se o delta era positivo, se era negativo ou se era zero. Eu te pergunto, será que tem alguma importância isso ou o delta não vai interferir nisso? A resposta é simples, né? Dá para você ver ali, o delta não interfere. Então, esses dois resultados aqui
valem sempre para qualquer equação do segundo grau. Isso significa que em toda e qualquer equação do segundo grau, nós temos o seguinte. Vamos chamar de soma e produto. Você, mais para o final do curso, vai aprender o nome disso aqui completo e ele em toda a extensão. São as relações de Girard que valem para toda e qualquer equação polinomial e a equação do segundo grau é uma equação polinomial. Mas, nesse caso, estamos trabalhando apenas com a de segundo grau. E no futuro, terceiro, quarto grau, nós vamos ver que eu posso escrever essas relações para qualquer equação polinomial. Então, em toda equação do segundo grau, a soma das raízes é sempre menos b sobre a. E o produto das duas raízes, c sobre a. O que isso tem de importante? Olha, tem uma infinidade de utilidades, mas de cara eu estou vendo o seguinte. Aqui nessa equação, x² mais 2x menos 8 igual a 0. O a é 1 e o b 2. Se eu calculasse a soma x1 mais x2, menos b sobre a, daria menos 2. E o produto das duas raízes, c sobre a, menos 8. Realmente, se eu somar 2 com menos 4, a soma é menos 2. E fizer o produto, 2 vezes menos 4, menos 8. Mas aqui era fácil resolver a equação. Esse resultado, como eu disse, independe das raízes. Eu conheço esse resultado sem saber quem são as raízes. Por exemplo, se eu tenho a equação x² menos 7x mais raiz de 3 igual a 0. Não quero nem saber quem vão ser as raízes dela. Devem ser assim, horrorosas. Agora, uma coisa eu sei. A soma das duas é menos b sobre a, 7. E o produto das duas, c sobre a, raiz de 3. Dois números cuja soma seja 7, não quero, como eu disse, não devem ser legais. Mas, se eu aplicasse a forma de Bhaskara, fizesse toda a ginástica que eu precisaria, eu ia obter dois números que têm essa propriedade aqui. E observe, eu nem sei se eles são reais. Percebe a força disso? Vale sempre. E onde utilizar? Bom, algumas pessoas falam, Rob, eu gosto de utilizar subproduto para resolver a equação de cabeça. Olha, essa coisa de resolver a equação de cabeça é assim. Faça se você tiver muita segurança e cuidado na hora que você faz. Às vezes em prova você está com pressa e você perde uma questão pela pressa. Vamos apagar aqui tudo, já fiz uma dedução. Então tem gente que gosta de fazer aqui assim, ó. x² menos 7x mais 10 igual a 0. Fácil, cara, olha assim, a soma. Quanto que é a soma das duas raízes? Menos b sobre a, 7. Produto das duas raízes, c sobre a, 10. Poxa, tentar adivinhar, porque é isso, hein? Dois números cuja soma é 7, cujo produto é 10. Pensa, produto 10, 1 e 10, 2 e 5, opa, 2 e 5 a soma é 7. Os dois números são 2 e 5, ou seja, o conjunto de solução realmente é 2 e 5. Se você aplicar a Bhaskara, você chega aqui. Agora, se eu tivesse essa daqui, 2x² mais x menos 1 igual a 0. A soma das duas raízes, menos b sobre a, menos meio. O produto das duas raízes, c sobre a, menos meio. Vou ter que pensar dois números cuja soma é menos meio e cujo produto é menos meio. Já não é tão simples como aqui. Agora, vai ser menos 1 e meio. Menos 1 com meio, a soma é menos meio e o produto é menos meio. Ah, Rob, que legal, então posso fazer isso sempre. Como eu disse, cuidado, esse resultado vale sempre. Você gostou disso aqui? Então faz esse aqui, ó. x² menos x menos 1 igual a 0. Adivinhar quem são as raízes? Será que é simples? Será que você adivinharia esses dois números? 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2? Acho que não, né? Tudo bem? Então, a soma e produto, para resolver a equação, como eu disse, tem que ser aquela coisa, como algo acessório
E para ganhar um tempinho, se olhou e viu aquele exercício da aula passada, que nós fizemos o exercício 2 do caminhão, dava para fazer, embora os números fossem grandes, dava para fazer sobre produto. Por quê? Porque a soma deles dava 350 e o produto deles acho que dava 30 mil, então dava para pensar, era o 200 e o 150. Embora fossem números grandes, era um número relativamente simples, era pensar no 30 e no coisa que dava para conseguir, né? Mas, como eu disse, tente, mas tem que ser assim, uma coisa muito rápida. E qual a utilidade para isso daí, então, se não é para resolver a equação? Olha, tem diversas, tá? E quando chegarmos em polinômios, nós vamos ver que tem um monte de exercícios que recaem nessa ideia. O que você precisa entender é o seguinte, para saber quanto vale a soma das raízes e o produto das raízes, você não precisa resolver a equação. Isso fica muito claro em alguns exercícios. Quer ver uma coisa? Vamos olhar o exercício 3 da aula. O exercício 3 da aula, o examinador te dá esta equação aqui, 2x² menos 7x mais 1 igual a zero. Fala assim, considere um retângulo cujas medidas são os lados correspondentes às raízes dessa equação. Então, você teria aqui um retângulo, onde as duas raízes são os lados desse retângulo. Ele quer que se obtenha o perímetro, a área e a medida de uma diagonal. Se eu fosse tentar resolver essa equação, primeiro, já não estou fazendo um bom negócio, sabe? Porque se ele quisesse saber quem é o x1 e quem é o x2, ele perguntaria, determine as dimensões desse retângulo. Quando ele não perguntou, é tipo assim, olha, não é necessário. E, pior ainda, se você tentar, às vezes vai te dar um trabalho muito grande. O que seria o delta aqui? b², 49, menos 4ac. Um delta 41. Vai ficar assim, essas raízes vão ficar lindas. 7 mais ou menos raiz de 41 sobre 4. Olha que números deliciosos para trabalhar, né? Em vez disso, vamos pensar o seguinte. No item A, ele quer o perímetro do retângulo. O que é o perímetro de um retângulo? Não é a soma dos 4 lados? Então, eu tenho aqui x1, x1, x2, x2. O perímetro, vamos chamar de P maiúsculo, uma coisa, vai ser 2x1 mais 2x2, que seria 2 que multiplica x1 mais x2. Observe, eu não preciso resolver aquela equação. Eu sei que isso aqui é menos b sobre a. Portanto, o perímetro vai ser 2 vezes menos b sobre a, 7 meios. Logo, o perímetro desse retângulo é igual a 7. Eu acho que ele não falou nada de unidade, então, perímetro simplesmente 7. Observe, não sei quem são as dimensões, mas calculei o perímetro. Item B, ele pede a área desse retângulo. O que é a área? Produto base vezes altura, x1 vezes x2. Novamente, também não preciso saber quem são as raízes. Eu sei que x1 vezes x2 é o c sobre a, que no nosso caso vai dar que essa área é c sobre a, 1 sobre 2 meio. Ou seja, a área desse retângulo, 0,5 ou meio unidades de área. E por último, ele pede a medida de uma diagonal. A diagonal do retângulo está aqui. Essa é a diagonal. Aqui é x2, aqui é x1. E se isso é um retângulo, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, eu vou ter que essa diagonal ao quadrado é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E dá que essa diagonal é a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E aí a pessoa fala, nossa, agora eu vou ter que calcular o x1 e o x2. Lembra das aulas 1 e 2, técnicas algébricas? Eu conheço a soma, já sei que a soma menos b sobre a é 7 meios. Conheço o produto, c sobre a. Será que conhecendo a soma de dois números do produto,
Eu não consigo calcular a soma dos quadrados? Consigo, nós já fizemos isso. Eu falava de reconhecimento de padrões. Olha só. Eu sei que se eu pegar a soma x1 mais x2, que vale 7/2, e elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado, eu posso. Por quê? Porque aqui é um número positivo. O que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui? Vai. Mas não só isso. Vamos ver o que acontece. Quadrando os dois lados, nós vamos ter aqui quadrado do primeiro, x1 quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 49 quartos. Eu já sei que o produto x1, x2 é meio. Portanto, vai ficar x1 ao quadrado mais 2 vezes meio, 1, mais x2 ao quadrado, igual a 49 quartos. Portanto, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é 49 quartos menos 1. Ou seja, menos 4 quartos daria 45 quartos. Jogando isso aqui, eu vou ter que a diagonal vai ser a raiz quadrada de 45 quartos. Ou seja, essa diagonal, aqui embaixo dá 2, 45, 5 vezes 9. Eu vou ter aqui 3 raiz de 5. Portanto, calculei também a diagonal sem saber quem são as raízes. Achar que aqui deu mais trabalho do que calcular as raízes? Pode ver que não, porque você ia ter que calcular, iam dar números horríveis, e você ainda tem que elevar cada um deles ao quadrado para chegar naquilo ali. Beleza? Então, essa é uma das aplicações de soma e produto. Nós vamos ver outras, você vai encontrar diversas situações onde lembrar quanto vale a soma das raízes e o produto das raízes é importante. Beleza? E para terminar, temos uma fórmula que é bastante interessante, a forma fatorada da equação do segundo grau, ou do trinômio do segundo grau. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar o ax² mais bx mais c, que é o trinômio de segundo grau. É a equação de segundo grau sem o igual a zero. E vou manipular algebricamente isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir, ou primeiro, eu vou pôr o a em evidência, vai ficar a que multiplica x² mais b sobre a x mais c sobre a. Antes que eu estou forçando a barra, eu sei que o a é diferente de zero, eu estou forçando a barra, eu pus o a em evidência. Por quê? Olha aqui o que aparece aqui e o que aparece aqui, b sobre a e c sobre a. Posso então falar que isso aqui é a que multiplica x², no lugar de mais b sobre a, o que eu vou pôr? Se menos b sobre a é a soma, mais b sobre a é menos a soma, então ficaria menos x1 mais x2, x. E o c sobre a, que é o produto x1, x2. Aplicando a distributiva aqui dentro, vai ficar x² menos x1x menos x2x mais x1, x2. E agora eu vou agrupar isso aqui, 2 a 2, esses dois e esses dois. Eu vou ter a que multiplica, aqui x em evidência, vai ficar x que multiplica x, x não, x, aqui eu errei alguma coisa, é x1, x, x2, x. X em evidência que multiplica x menos x1. E aqui vou colocar menos x2 em evidência, que multiplica menos x2x por menos x2, x. Mais x1, x2 por menos x2, menos x1. O fator x menos x1 é comum aos dois termos. Vai ficar a que multiplica o x menos x1 vezes o x menos x2. Esse colchete aqui deixa de ser necessário.
essa daqui seria a forma fatorada do trinômio de segundo grau. Observe que para fatorar isso aqui, você precisa das duas raízes. Como você vai encontrar? Já é outra história. Pode ser aplicando a forma resolutiva, pode ser por som de produto, e aplico na forma. Então, colocando aqui a forma fatorada. Então, posso escrever a equação de segundo grau, o ax² mais bx mais c, como sendo a x menos x1, x menos x2. Se for a equação, tem ali igual a zero. Mas já vamos desejar lembrar, não há necessidade de ser equação. Essa forma fatorada vai ser importante para nós em diversas situações, inclusive, muito importante, a hora que a gente chegar na função do segundo grau, que tem muito a ver com a equação do segundo grau. Então, eu já deixei aqui assim, lembrando que, se eu estou falando da equação do segundo grau, é só igual a zero. Ou seja, a x menos x1, x menos x2 é a forma fatorada disso aqui, onde x1 e x2 são as raízes. Que raízes? É verdade, eu não discuti que tipo de raiz tem que ser essa. Qualquer uma. Note que na demonstração que eu fiz, eu não fiz nenhuma ressalva se as raízes eram reais distintas, reais iguais ou não reais. Essa forma também vale independentemente do tipo de raízes, e no final do ano, ela reaparece em equações polinomiais com tamanho um pouquinho maior, mas já grava isso, ok? Vamos ver o exercício 4 da aula, que não tem a ver com a forma fatorada, mas é um exercício extremamente importante. Ele aparece com frequência em vestibulares, tá? É um tipo de exercício que é muito importante se você conseguir gravar a ideia do modelo, conhecer esse padrão de exercício. Você vai ver que ele é repetitivo, muda a embalagem toda, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Vamos ver? Esses contam a seguinte história, que uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. 300 livros. E que eu tenho N prateleiras, eu tenho que colocar, um funcionário pretende dividi-los igualmente entre as prateleiras da loja. Sabendo que se os livros forem igualmente divididos entre 3 prateleiras a menos, cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente. Assim, o número de prateleiras para colocar todos os livros é, eu acabei falando antes, a pergunta toda é quantas prateleiras são? N. Então, eu tenho 300 livros para distribuir igualmente entre N prateleiras. Uma das maneiras de pensar isso é o seguinte, a primeira coisa seria os 300 e N, quantos livros caberia em cada prateleira? 300 sobre N. Esse aqui é o número de livros por prateleira. Estou dividindo o total, coisa que ele faria. Agora, olha a segunda frase do problema. Ele diz o seguinte, sabendo que se os livros forem igualmente divididos entre 3 prateleiras a menos, então, em vez de N, eu vou ter N menos 3 prateleiras. Gente, se eu pegar os 300 livros e dividir em N menos 3 prateleiras, isso aqui não é o número de livros que vai ter em cada uma, ele fala que com isso, cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente. Isto é quanto previsto inicialmente, isto é quantos livros eu teria se eu colocasse em 3 prateleiras a menos. Se a relação que ele fala, que cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente, a relação que eu tenho aqui é que o 300 sobre N menos 3 é igual ao inicial, 300 sobre N, mais 5, porque ele fala que serão 5 livros a mais. Eu tenho aqui uma equação agora que seria só resolver. Agora, eu propositalmente fiz de um jeito que eu acho assim o mais bonito, o mais sofisticado, que é o jeito que eu gostaria que você enxergasse direto, se acostumasse com esse tipo de problema, que é sempre isso.
você vai ter isso, aí vai ter alguma coisa a mais que vai fazer com que a outra seja menos. Aqui no caso, eram 3 prateleiras a menos, 5 livros a mais por prateleira. Não é um exercício simples, muita gente tem mais facilidade, se fizer assim, olha. Pensa, a primeira situação são 300 livros em N prateleiras e chama, por exemplo, o número de livros por prateleira de X. X livros por prateleira. Qual a relação que você tem entre esses dois aqui? Você tem que o X é o 300 dividido por N. A segunda situação, os mesmos 300 livros em N menos 3 prateleiras. Só que isso obriga a pôr 5 livros a mais por prateleira. X mais 5 livros por prateleira. Qual a relação que você tem aqui? Que esse número de livros por prateleira, o X mais 5, é igual ao 300 sobre N menos 3. Você tem aqui um sistema de 2 equações a 2 incógnitas. Como o que eu quero é o N e não o X, eu posso pegar esse substituir aqui, vai ficar 300 sobre N mais 5 igual a 300 sobre N menos 3. Observe essa equação aqui, é exatamente a mesma. Já comentamos isso naquelas aulas de modelagem algébrica. Qual o melhor jeito? Não tem melhor jeito. Cada um de nós consegue, sabe, ter uma linha de raciocínio e se não errar nada, vamos chegar nas mesmas coisas, independentemente de que, como você chama incógnita, quantas incógnitas você adote. Tem gente que fala assim, não, eu pensei o seguinte, que N vezes X era 300, e aqui N menos 3 vezes X mais 5 é 300. Também está correto, você está sempre montando uma equação coerente com o enunciado. Então, reforço, vimos isso naquelas aulas de modelagem. Não tem uma única linha de raciocínio. Agora, com prática, você começa a ver todos é sempre isso. Tem uma situação inicial, uma situação final, e um é o outro, mais ou menos alguma coisa. Já fica um exercício assim, viciado. Você está lendo o enunciado e já está pensando na equação. Agora é resolver essa equação aqui. Olha, eu tiraria o mínimo só do lado de cá. Novamente, isso aí, como eu falei, é gosto do freguês. Lá atrás nós já vimos, posso tirar de um lado, dos dois lados. Aqui daria 300 mais 5n. E aí, multiplicaríamos aqui. Ficaria 300n mais 5n quadrado menos 900 menos 15n igual, vou apagar essa outra aqui, igual a 300n. Aqui vai embora, 5n quadrado menos 15n menos 900 igual a zero. A gente ainda pode simplificar por 5n quadrado menos 3n, o 900 por 5 menos 180 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, você vai ter que esse n é igual a 15 ou que esse n é igual a menos 12. Como a gente sabe que o número de prateleiras é positivo, esse aqui não convém, e portanto o número de prateleiras 15, o que é um múltiplo de 3, que é a resposta B. É um exercício bastante importante e o Rodney vai falar um pouquinho sobre a tarefa dessa aula, ok? Olá. Então, na aula que o Rob deu agora, ele falou para vocês o que? De soma e produto e completou o estudo da equação do segundo grau com a forma fatorada. O que eu sugiro para que você fique muito atento na tarefa são as seguintes questões. Na 5, na 8
e na questão 15 da ESPM, que retoma o quê? O exercício 3 que ele fez agora há pouco, que ele disse claramente para vocês, tem equações que você não tem que necessariamente achar as raízes. Você consegue resolver o exercício sem ter que achar as raízes, e sim fazer o quê? Uma relação entre as raízes e os coeficientes da equação. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa tarefa são as questões 16 da ESPM de novo e a questão 21, porque elas retomam as técnicas algébricas que os professores do setor C que a gente vem falando desde o início desse setor. E para terminar, as questões 13 e 25, a 13 do Enem e a 25 da Universidade Federal do Paraná, que elas retomam esse exercício que o Rob acabou de fazer, que, como ele bem frisou, é um tipo de exercício que mostra uma estrutura de resolução que serve para muitas situações e que vem caindo com recorrência no vestibular, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida, acesse a plataforma.